Europa ao vivo agora. O Conselho de Direitos Humanos da ONU se reúne nesta segunda-feira em Genebra, na Suíça, com mais de 100 chefes de estados e ministros. A principal pauta, a invasão russa na Ucrânia. Luca Bassani, bem-vindo ao Jornal da Manhã, correspondente da Jovem Pan na Europa. Luca, qual é a expectativa para esse encontro, Luca? Boa segunda-feira a você, Adriana, ao Daniel e todos que nos acompanham. A expectativa é que possa ser continuada todo aquele processo de investigação de crimes de guerra dentro da Ucrânia. Lembrando a todos que o Conselho de Direitos Humanos da ONU ele atua em diversas posições em diversos países após a prévia aprovação dos países membros para que haja uma comissão, haja processos de investigação e, eventualmente, evidências sejam coletadas para os tribunais internacionais. Nós vemos que durante esse 1 ano de guerra na Ucrânia, muitas denúncias foram feitas não só pelo governo ucraniano, de milhares de crimes de guerra que já seguem sendo investigados pela própria justiça ucraniana, mas também por órgãos internacionais. E o ano passado foi aprovado, inclusive, uma comissão que estaria em loco na Ucrânia para investigar, coletar provas, entrevistar testemunhas, para que possa depois ser mandada para o Tribunal de Haia e tantos outros que julgam crimes de guerra. Lembrando que qualquer decisão tomada por esse órgão, ela não tem um poder vinculante legal direto, mas ela é importante para mostrar como a comunidade internacional se posiciona e também para permitir essas investigações que são essenciais na coleta de evidências. Ao mesmo tempo, vemos que a Rússia, que foi suspensa o ano passado, terá pela primeira vez durante esse período um participante que estará lá como observador, mas ainda não se sabe como as potências ocidentais e a própria comissão ucraniana vão reagir quando o diplomata russo entrar na sala. Nós sabemos que o ano passado, até mesmo nas Nações Unidas, enquanto o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, fazia um discurso, muitos países ocidentais, com seus representantes, deixaram a sala, então algo desse modo já é esperado. Ao mesmo tempo, não só a guerra na Ucrânia estará em foco, mas também a questão dos uigures da China, isso que a gente também fala aqui eventualmente no jornal, esse grupo de maioria muçulmana, de quase 10 milhões de pessoas que vive na província de Xinjiang, no oeste da China, e que, segundo vários relatórios internacionais, estaria sendo levado para campos de reeducação, campos de trabalho forçado e, portanto, precisam também passar por investigação, já que há acusações graves. A gente vai continuar acompanhando durante toda essa semana. Teremos, então, essas reuniões acontecendo, ao mesmo tempo que a guerra continua também ocorrendo em loco, sendo violenta e nenhuma perspectiva de discussões para a negociação diplomática pacífica deste conflito. Ok, a gente segue acompanhando os destaques da Europa ao vivo aqui no Jornal da Manhã com você, Luca Bassani, que já volta. Roberto Mota, é preciso, claro, fazer uma avaliação e que outros países colaborem com relação a esses conflitos que acontecem no leste europeu, que completaram, Mota, 1 ano agora, neste mês de fevereiro. De qual forma a ONU pode ajudar, quem sabe, a chegar a um acordo de paz entre os dois países, entre Rússia e Ucrânia? Acho muito difícil, Adriana. Os interesses envolvidos nessa guerra são múltiplos, são poderosos e não são evidentes, né? Essa disputa entre Rússia e Ucrânia, na verdade, ela serve como representação de outras disputas que acontecem por trás. Não é à toa que os Estados Unidos já ofereceram ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 60 bilhões de dólares. Isso é quase o orçamento total de defesa da Rússia. É muito difícil acreditar que um tribunal vai poder investigar e chegar a alguma condenação enquanto a guerra está acontecendo. O que a gente tem visto na história é que esses julgamentos, esses tribunais, acontecem depois que a guerra acaba e geralmente são conduzidos por quem ganha a guerra. Então, é preciso esperar ainda o resultado dessa guerra, e se o resultado for a vitória da Rússia, eu duvido muito que as Nações Unidas vão ter poder ou vontade política de chegar a alguma conclusão que prejudique o vencedor. Amanda?
O problema é que essa vitória parece que, na verdade, a gente está no impasse. Essa vitória está longe, está distante para qualquer um dos dois contendores, tanto para a Rússia, que não conseguiu isso na prática durante o último ano, como na Ucrânia, que apesar de ter sido armada e financiada pelos Estados Unidos, como disse o Mota, e também pela Europa, não é capaz de expulsar completamente a Rússia do seu território. E entra aí também, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a posição do Brasil no conflito. O presidente Lula deve conversar ainda essa semana, segundo informações apuradas na última sexta-feira, com Volodymyr Zelensky. É uma conversa por telefone. Ele quer tentar arbitrar, mediar essa disputa, sugerir um grupo de países não envolvidos diretamente na guerra para mediar paz nesse conflito, conversar com Rússia, conversar com Ucrânia e outros países envolvidos indiretamente. Ele tem esse telefonema marcado com Volodymyr Zelensky e depois ele quer falar também com o líder russo Vladimir Putin. Afinal de contas, se ele pretende ser um árbitro na disputa, ele tem que conversar com os dois lados, não pode tomar um partido no conflito. E no final do mês de março, Lula tem uma viagem à China, pode conversar diretamente com o presidente Xi Jinping, que ele considera um ator, um personagem fundamental, até porque tem muita influência sobre a Rússia e tem feito todo esse esforço diplomático, econômico, geopolítico para manter a Rússia no jogo, para conversar com Putin e também tentar chegar a uma solução de paz. Mas isso é muito difícil, porque tanto Rússia quanto Ucrânia não querem abrir mão de determinadas premissas. Por exemplo, a Ucrânia não quer ceder nenhuma parte do seu território, no que ela tem razão, aliás, quer expulsar a Rússia completamente, inclusive da anexação da Crimeia, a península da Crimeia, feita em 2014. Já a Rússia dificilmente vai aceitar uma trégua, uma paz duradoura, que se ela não conseguir anexar pelo menos uma parte do leste e do sul ucranianos, porque ela precisa justificar esse 1 ano de guerra para a sua população. Putin não pode sair de mãos abanando. Então veja como nós estamos ainda muito distantes da resolução do conflito, em que pese a tentativa e iniciativa louvável de paz de alguns atores não diretamente envolvidos na guerra. Mota pediu. Olha, eu acho muito difícil que qualquer intervenção do Brasil nessa guerra resulte em alguma coisa a não ser mais piadas, né? A gente pode lembrar do plano original, que era chamar a Rússia e a Ucrânia para sentar e tomar uma cervejinha. Eu acho que 62 bilhões de dólares em arma são um argumento melhor do que uma cervejinha. Esse mercado de armas está muito movimentado, é com certeza o interesse por trás dessa guerra. O Brasil não tem absolutamente nenhuma influência sobre isso. É importante lembrar também a insensatez da expansão desenfreada e sem qualquer motivo da OTAN, que fez de tudo do ponto de vista político para provocar a Rússia. A Rússia deu inúmeros sinais de que ia tomar alguma atitude sobre isso. Esses sinais foram ignorados pela maioria da liderança ocidental. E, por último, vamos lembrar da história muito suspeita do gasoduto Nord Stream, o gasoduto que levava o gás russo até a Alemanha e que foi explodido no fundo do Mar do Norte. Uma explosão até hoje sem qualquer explicação boa e que só pode ter sido executada por uma potência com muitos bons recursos à sua disposição. Amanda. Só um comentário final, acho que tem muito mais a ver, o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente interesses do setor armamentista. Então, estão em jogo interesses geopolíticos que vão definir as próximas décadas. A influência de um lado de Rússia, China, você tem esse bloco asiático, e de outro dos Estados Unidos e da Europa. É esse o pano de fundo dessa guerra, como esses interesses e como esse poder vai organizar no xadrez geopolítico mundial. Depois da Ucrânia, tem Taiwan, que seria o próximo na lista, uma tentativa eventual da China de anexar Taiwan. Então, veja que você tem múltiplos interesses no jogo. Concordo quando você diz que é muito difícil esse caminho para a trégua, caminho para a paz, mas também não é motivo de piada, porque a cervejinha foi, aí sim, uma piada feita durante a campanha eleitoral. Mas depois disso, houve avanços consideráveis. Há conversas do Lula com Olaf Scholz, que é o chanceler alemão, com o presidente francês Emmanuel Macron, houve no encontro com Joe Biden nos Estados Unidos. É
muito difícil reunir, porque são interesses diversos e a Europa e os Estados Unidos financiaram pesadamente essa guerra. Mas isso tem um custo interno também. Nos Estados Unidos, para Joe Biden, que vai enfrentar uma campanha eleitoral em pouco tempo, isso tem um custo, porque o americano médio começa a se perguntar por que estamos doando tantos bilhões de dólares para a Ucrânia, uma guerra tão distante, tão longe das nossas fronteiras. E para a Europa também o mesmo questionamento começa a surgir. Ou seja, nesse próximo ano de guerra, essa fronteira diplomática deve ter um desenrolar, desdobramentos bem interessantes.